O caso Marielle Franco vai resultar na prisão de Walter Braga Neto, o vice do Bolsonaro, que na época era interventor do Rio de Janeiro e nomeou o Rivaldo Barbosa, delegado que obstruiu as investigações. Braga Neto já quer tirar o corpo fora, mas não tem jeito porque ele sabia muito bem das relações do Rivaldo com a milícia do Rio de Janeiro. Muitos estão dizendo que esse caso Marielle tem que ser o ponto de partida para outras investigações. Eu acho que isso infelizmente não vai acontecer, porque esse caso iria virar o Rio de Janeiro de cabeça para baixo, mostrando as relações obscuras de milícia, polícia e também políticos. Por isso que o Walter Braga Neto, ele vai acabar engolindo todo esse pepino, porque ele já está lascado e agora a prisão dele é inevitável. Mas o que você acha disso? O caso Marielle vai ser ponto de partida ou infelizmente outras investigações não vão ocorrer? E o Braga Neto se lascou? Se você curtiu que os mandantes foram presos, deixa o like e se inscreva no canal. Todo esse caso Marielle Franco se tornou um problema para o Walter Braga Neto, porque lá em 2018 ele foi nomeado pelo Michael Temer como sendo interventor federal no Rio de Janeiro. Então ele cuidava da área de segurança pública do Rio. Nós tínhamos o governo do estado que cuidava da parte administrativa, mas o Walter Braga Neto, ele cuidava da parte da segurança pública. E ele era o responsável por nomear pessoas para cargos referentes à área da segurança pública. Como no caso, que eu falei errado, Rivaldo Barbosa. Rivaldo Barbosa era o delegado da seção de homicídios e ele atuou diretamente para obstruir as investigações. E ele, pessoal, causou muita perplexidade das pessoas mais próximas a Marielle, porque ele era próximo a Marielle. O Marcelo Freixo revelou que o Rivaldo foi a primeira pessoa que ele, Freixo, ligou quando ficou sabendo do caso Marielle. Então havia toda uma expectativa que o Rivaldo ele fosse atuar para prender os criminosos, mas não foi isso que aconteceu. O Rivaldo atuou para garantir a impunidade aos criminosos. Ele que foi nomeado pelo Walter Braga Neto. E agora Braga Neto está querendo tirar o corpo fora. Ele passou o domingo todo tentando se distanciar. Falou que foi uma nomeação burocrática. O nome não chegou a ele por ele próprio. Chegou por um outro general. Ou seja, jogando a responsabilidade em um terceiro. Mas o Walter Braga Neto, que chamou o general Freire Gomes de cagão, e agora ele está sendo cagão, medroso, covardão, porque não está assumindo a responsabilidade dele, tanto no 8 de janeiro, quanto na estrutura organizacional criminosa comandada por Bolsonaro, como também nessa nomeação do Rivaldo Barbosa. Porque por mais que o Walter Braga Neto queira falar que foi uma assinatura burocrática, ele foi avisado com antecedência da relação do Rivaldo Barbosa com as milícias do Rio de Janeiro. Porque essa informação chegou a ele pelo serviço de inteligência. E se você for pegar aquelas entrevistas do Pimentel, acho que é Rodrigo Pimentel, ele apareceu em uns podcasts aí, ele é um bolsonarista, foi capitão do BOPE, tem um linguajar, um léxico bastante bolsonarizado, né? Todo aquele culto ao BOPE, não, os BOPes, eles são incorruptíveis. Incorruptíveis. Rony Lessa era do BOPE, Adriano da Nóbrega era do BOPE. Não, eles não são corruptos. Ah, faça meu favor. História pra boi dormir. Historinha para boi dormir. O cara falou em vários podcasts, olha, todo mundo sabia do Adriano da Nóbrega o que ele fazia. Todo mundo sabia. Porque no Rio de Janeiro você sabe de tudo que acontece, não tem como não saber. Então o Walter Braga Neto sabia sim do Rivaldo Barbosa e mesmo assim o nomeou. Então vamos parar de conversa. Ele bancou a nomeação. E o ponto importante é que tem muitas pessoas falando que esse caso da Marielle Franco tem que ser o ponto de partida para outras investigações envolvendo o Rio de Janeiro. Porque o caso Marielle, ele se encerra, mas ele precisa servir como um trampolim. Porque fica muito evidente, com o envolvimento de Marielle, ou com o caso Marielle, a relação que nós temos entre polícia, política e milícia no Rio de Janeiro. Todo mundo já sabia que isso acontecia. Mas o caso Marielle publicizou isso de uma forma muito grande. Porque você tinha o Rony Lessa, que era miliciano, envolvido com o Rivaldo Barbosa, da Polícia Civil do Rio, da seção de homicídios, que foi tudo articulado por dois políticos, o Chiquinho e o Domingos Brazão. E essa relação, pessoal, não está limitada somente à família Brazão. Então, se houver um desdobramento
dessa investigação da Marielle Franco, que é o grande temor dos políticos do Rio de Janeiro, você vira o Rio de Janeiro de cabeça para baixo. Toda a classe política do Rio de Janeiro é virada de cabeça para baixo. Então eu vejo que essa é uma investigação muito difícil de acontecer. E aí que está o problema para o Walter Braga Neto. Para vocês terem uma ideia, qual foi a motivação do caso Marielle Franco? Marielle estava se opondo à expansão da especulação imobiliária promovida pela milícia na zona oeste do Rio de Janeiro. Então ela queria que aquele segmento, ou que aquela área, que aqueles lotes fossem destinados às moradias populares. A milícia não queria. Queria que fossem construídos imóveis para venda com pessoas com maior poder aquisitivo e que desse um lucro maior. Tanto que o Rony Lessa, o pagamento dele não foi pagamento em espécie, mas foi participação nesses lotes. Então é como se fosse uma participação nos lucros. Olha, Rony Lessa, nós vamos pagar você com lotes ou com imóveis que nós vamos construir nesses condomínios. Então você tira a Marielle da jogada e ao tirar a Marielle da jogada você também vai se beneficiar com aquilo que nós queremos fazer. E o Rony Lessa só topou participar de toda essa orquestração da família Brazão porque havia uma garantia de impunidade com o Rivaldo Barbosa na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Por isso que eu vejo que é muito difícil esse desdobramento, porque viraria o Rio de Janeiro de ponta cabeça. Existe uma participação política nessa trinca de milícias, política e polícia. Em alguns segmentos, inclusive, as igrejas evangélicas, como também já foi falado. Então não é só a família Brazão que está envolvida nisso. Ou melhor, nessa relação. Tá? No caso Marielle, sim. Mas nessa relação polícia, política e milícia, outras famílias, outros políticos do Rio de Janeiro também possuem ali os seus redutos de votos, a participação da milícia, porque a milícia faz a campanha política, a milícia leva e também faz coage os moradores locais a votarem nos políticos, e aí você tem a expansão da milícia que constrói os prédios, facilitados pelo poder público, garantindo a não investigação com a polícia civil, e você tem ali a milícia dominando aqueles loteamentos ou aquelas áreas urbanas, né, de expansão imobiliária, garantindo ali o quê? Internet, televisão, energia elétrica, aquelas coisas que nós já sabemos. Uma família que aparentemente participou disso tudo foi a família Bolsonaro. Porque na zona oeste do Rio de Janeiro, onde havia a expansão da especulação imobiliária promovida pela milícia, tem Rio das Pedras. E Rio das Pedras era o reduto do Adriano da Nóbrega. Rio das Pedras é onde Flávio possui possivelmente imóveis vinculados ao Adriano da Nóbrega. Porque nós temos as informações de reportagens do The Intercept Brasil que parte das rachadinhas que eram desviadas do gabinete do Flávio Bolsonaro foram usadas para a construção de imóveis da milícia ou pela milícia de Rio das Pedras em Rio das Pedras. Então o dinheiro vindo do gabinete do Flávio era utilizado para a construção de imóveis pelo crime organizado do Rio de Janeiro. Então Flávio Bolsonaro, de certo modo, participava disso. Porque a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega participavam ou eram funcionários do Flávio Bolsonaro. E como aquele Pimentel, o capitão do Bob, falou, cara, é muito difícil o Flávio Bolsonaro não ter conhecimento de quem era o Adriano da Nóbrega. E o Flávio sabia porque o Flávio condecorou o Adriano da Nóbrega quando ele estava preso lá no... onde estava preso, né, na época no Rio de Janeiro. Então é uma relação muito parecida, né? Os Brazão tinham a proximidade com o Rony Lessa, o Flávio com o Adriano da Nóbrega. E outros políticos vão ter com outros milicianos também. Por isso que a situação do Walter Braga Neto, ela se complica muito. Porque o Walter Braga Neto possivelmente vai entrar com um boi de piranha nessa história. Olha, nós temos que fazer alguns desdobramentos. Nós temos que punir pessoas que estão envolvidas no caso Marielle ou nos desdobramentos do caso Marielle. Como o Braga Neto já está encalacrado e muito por conta do 8 de janeiro, mais encalacrado do que o meu cabelo está nesse momento, vamos colocá-lo aí, vamos botá-lo como boi de piranha, porque pelo menos prende alguém, o assunto dá abafada, já temos aí uma espécie de oferenda, com o Walter Braga Neto, que não vai mudar nada, ele já vai ser preso, uma questão já certa, então a gente consegue abafar o caso, livrar os políticos do Rio de Janeiro
com o sacrifício ou oferenda do Walter Braga Neto. É isso possivelmente que vai acontecer. Walter Braga Neto se lascou porque lá atrás ele poderia ter evitado, mas ele não evitou. Ele teve a informação e bancou a nomeação de um miliciano. Agora, Braga Neto, assuma a sua responsabilidade.